Galera, agora começou. Galera, bom dia. Tudo bem com vocês? Já sim, esse material já está lá na pasta de materiais. Aí só tem que colocar na outra pasta, que você coloca separadinho, bonitinho, né? Você coloca o do tema. É porque hoje é que eu voltei do atestado, mas eu vou corrigir sua redação, tô lembrando de você, prometo. Mariana não conseguiu mandar no formulário, e ela mandou para mim, mas tadinha. Ela deu azar, que foi bem quando eu peguei Covid. Ah, tá. Mas aí hoje eu corrijo, te mando hoje, prometo, sem falta. Desculpa. Joga no Drive, para ficar lá registrado, porque às vezes a gente tem que consultar, quando for ter monitoria, por exemplo, a gente vai usar a pasta, né? Fica mais fácil. Outra coisa, galera, já que a Vanessa citou aí, semana que vem eu já vou dar monitoria a partir de semana que vem, tá? A gente só vai fechar com o Luiz, porque o Luiz não nos responde. Ele só responde assim, já vou responder, e não responde, mas aí a gente, semana que vem já vou dar monitoria na sexta, tá? Muito provavelmente de 2 até 6. E aí, Dri deve dar em outro dia. O meu Dri deve dar em 2 dias. Por enquanto, Vanessa, ela ainda vai esperar as aulas dela do doutorado. Manda figurinha. Mas ele fala, a gente manda, né? Lululu, e tarará, 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 e manda tanto de treino lá para ele. Aí ele responde com aquela mãozinha assim. Já vou responder, espera. Aí, 2 anos depois, manda Luiz. Precisamos fazer uma reunião. Eu falei, você jura? Não, eu sei, eu entendo que eu também faço isso. Acontece nas melhores escolas, meu. Mas aí, galera, então semana que vem já deve começar as monitorias, só vou esperar a Dri ver que dia que ela pode, e ela deve começar a dar mais para frente, porque ela vai esperar as aulas do doutorado, que Vanessa agora é moça séria, é doutora. Mas eu acho que a minha... É porque, assim, eu preciso saber de 2 situações. Primeiro, quais os dias que eu vou ter aula à tarde, certinho, porque as aulas da manhã eu já sei, mas as aulas da tarde eu descobri que tem uma aula que pode mudar o dia. E eu tenho que saber o dia que vocês vão ter aula à tarde. Porque eu não posso marcar... Por exemplo, eu falei que eu ia marcar na quinta. Você lembra, Mar? Eu falei que o caminho na quinta vai ficar bom. Aí Marina mandou lá no grupo perguntando, né, que dia que vocês têm aula à tarde? Aí responderam que tem quinta. Então, não tem como eu marcar quinta se vocês não vão poder frequentar. Então, provavelmente vai ter que ser ou na quarta à tarde ou algum dia à noite. Então, depende muito de Luiz. Pois é, terça e quinta. Então, para mim, o melhor dia era quinta. Só que agora não vai poder ser. Então, eu vou ter que esperar Luiz mesmo. De toda forma, se algum dia à noite eu puder, eu acho que dá para todo mundo, né? Porque mesmo terça e quinta tendo aula, eu marco a partir de 18, a partir de 19, e dá para vocês assistirem. Assistirem não, né? Marcarem horário. Eu acho que, dependendo também, se Dri conseguir ir na segunda e na quarta, nem tem por que você marcar agora, você deixa para você marcar mais para frente, quando tiver mais demanda, né? Aí, se Dri puder segunda e quarta, aí eu vou sexta, e vocês têm monitoria segunda, quarta e sexta, e aula terça e quinta. É claro que vocês não são obrigados a ir à monitoria, né, todo dia. Inclusive, não pode, tem que fazer, não pode todo dia, não, é uma vez por semana. Porque aí vocês podem, inclusive, tem que fazer o rodízio, né, pelo amor de Deus, não coloca a mesma pessoa, coloca lá com Dri, depois, e tem gente que faz isso, né, coloca com Dri, depois coloca com Vanessa, depois coloca com Marina. Aí não dá espaço para as outras pessoas, então tem que fazer esse rodízio. Beleza? Então, na aula passada a gente falou da estrutura do Enem e falou do desenvolvimento, né? E eu falei com vocês que nessa aula a gente falaria especificamente do terror da competência 3, que é a lacuna argumentativa. Quase ninguém tira 200 na competência 3. É muito difícil tirar 200. E muito difícil manter 200 na competência 3 em todas as redações. Então, por exemplo, pode ser que um dia você tire 200 na competência 3, mas não é igual à competência 4, à competência 5 e à competência 2, que você consegue tirar 200 sempre.
Por quê? Porque é uma competência que depende, primeiro, do seu conhecimento sobre o tema. Ela é muito subjetiva, porque ela vai realmente depender do que você sabe sobre o tema. Você tem que realmente demonstrar os seus argumentos, comprovar e justificar o porquê que você pensa aquilo. E, segundo, ela é muito subjetiva porque é nela que o corretor consegue fazer aquelas perguntinhas. Então, às vezes, você afirma alguma coisa e o corretor vai lá e pergunta, por quê? Se você não explicou por quê, ele já vai e te tira ponto. Então, você já fica com 160 na competência 3. E aí, nós vamos tentar fazer aqui... Claro que eu sei que é o início do semestre, então pode ir devagar, podem ir com calma, é normal que vocês tirem 120, 160 na competência 3, é normal ficar oscilando entre 120 e 160 nas competências no geral, tá? Mas o que a gente vai tentar aqui? Mostrar para vocês como não deixar lacunas argumentativas, tá? Então, olha lá. Isso aqui eu peguei do material de correção, aquele material que foi disponibilizado pelo INEP para os alunos, né, que todo mundo teve acesso, que era o material dos corretores. Então, olha lá. Considera-se desenvolvimento, por quê? Na competência 3, você olha, primeiro, se há plano de texto, ou seja, projeto de texto, aquilo que a gente falou na aula passada. Causa e consequência, problema-solução, importância, desafio. Então, essa é a primeira coisa que o corretor vai olhar quando ele lê o seu desenvolvimento. Então, ele vai olhar se há projeto de texto, se esse projeto de texto tem falhas, ou se você consegue dar ao texto uma progressão. Depois que ele fizer isso, ele vai olhar se você desenvolve as ideias. E o que é esse desenvolvimento? É isso aí, ó. Desenvolve os argumentos, ou seja, a fundamentação dos argumentos. Então, você vai explicitar e explicar as relações existentes entre as informações, fatos e opiniões e ponto de vista defendido no texto. Então, são aquelas 3 perguntinhas que eu falei com vocês, que vocês vão sempre responder, que é, o que eu penso, Shimeji, daqui a pouco a gente vai passear. Hoje é triste porque Shimeji não passeia, aí ela fica aqui chorando. O que eu penso, tá? É a sua opinião. Por que eu penso é a justificativa, ou seja, as informações, os argumentos. Já vou, amor. Estão ouvindo ela chorar? Porque eu penso, eu fico com dó. E como que eu vou apresentar os fatos? Os fatos são as estratégias argumentativas, aquilo que a gente deu exemplo na semana passada, as citações, os dados, o repertório sociocultural, tudo que você traz para fundamentar aquilo que você está falando. Lembrando que vale como fato tanto o repertório sociocultural quanto a informação do texto de apoio. Porque, às vezes, o texto de apoio traz um dado estatístico, um infográfico, por exemplo, você consegue utilizar para comprovar parte do seu argumento. É óbvio que seu texto não pode ser inteiro baseado no texto de apoio, mas ele pode servir como fato. Isso. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente são essas 3 perguntas, e aí você tem que ter certeza de que você respondeu a essas 3 perguntas no seu texto, tá bom? Então, a primeira coisa que você vai fazer é isso, você vai olhar. Apresentei o que eu penso, por que eu penso e como comprovar o que eu penso. Isso é um C, tá, gente? Como comprovar o que eu penso. Então, para você fazer isso, você vai ter que utilizar conectivos dentro do parágrafo. Tá? Já que você vai sempre ter que justificar e comprovar seus argumentos, você vai ter que usar operadores argumentativos intraparágrafos, que são aqueles conectivos entre parágrafos. Então, já anota aí, ó. Essa semana, como eu volto do atestado, eu vou voltar a corrigir. Então, eu vou ter mais contato com a redação suas, mas Vanessa, que corrigiu, ela deve saber, mais ou menos, se vocês estão usando os conectivos
dentro dos parágrafos. Eu embananei nas perguntas junto com causa e consequência e eu não respondi. Bruno, é comum, mas a gente vai colocar para vocês umas expressões que meio que ajudam a fazer isso, né, Vá? Ajudar, em relação à questão do conectivo, a gente ainda não chegou na competência 4, então eu acho que é comum que muitos alunos ainda não estejam utilizando. Mas eu tenho colocado a observação, né, de que o D2, o terceiro parágrafo, né, esse parágrafo, o segundo parágrafo do desenvolvimento, ele tem que ter conectivo. Tem. Então, e a conclusão também. Ainda que na conclusão você use uma expressão coesiva, por exemplo, diante dos argumentos supracitados, é preciso ter o conectivo. Diante do exposto, que é muito comum também. Então, é preciso ter o conectivo, porque não vale para outras universidades, viu? Porque as outras podem entender que é uma forma de coesão. Mas o Enem, para facilitar a vida do corretor, quer ver o conectivo. Então, por mais que vocês usem essas expressões, o conectivo de conclusão, ele tem que vir antes. Então, você pode colocar, portanto, ou logo, diante dos argumentos expostos, porque para eles tem que ter, senão a nota na 4 vai ser 160, mesmo que a coesão esteja fechadinha. É obrigatório. Se você não colocou no início do D2 e no início da conclusão, você se ferrou. A verdade é essa. Porque o corretor vai bater o olho e já vai te dar 160 na 4. Já vai te dar 160. Porque para ter 200 lá, deixa bem claro, é preciso ter operador argumentativo interparágrafo em pelo menos 2 momentos do texto, ou seja, no início do D2 e no início da conclusão. Então, se não tem, se você não colocar, já é 160. E a competência 4 é uma competência para tirar 200. É uma competência para tirar 200, para ter certeza de que você fechou. Tá? A 4 e a 5, são as competências que seguram sua nota mais alta, porque a partir da nota 200 na 4 e na 5, você já consegue tirar pelo menos 880 e melhorando a estratégia argumentativa, melhorando a exposição do repertório, sua nota já é garantida 920. Então, por quê? A gente sempre vai contar com a possibilidade de você errar alguma coisa em gramática, por exemplo. E a competência 1, ela é mais difícil de fechar na nota 200. Então, você tem que garantir nas outras. A 4 e a 5 são as mais mecânicas, né? Que você consegue criar uma forma sempre igual de fazer. É óbvio que é adaptada ao tema e adaptada àquilo que você decide defender ali no momento da prova. Então, tem que ficar atento a isso, porque, por exemplo, a 5 a gente ainda não explicou, então os meninos que estão chegando agora, que às vezes não têm uma noção, tudo bem errar. Mas a semana que vem a gente já vai falar de conclusão, então a gente já vai falar da 5. Já falando da 5, é assim, garantir 200 para o ano todo. A gente tem que treinar a 5, tem dúvida ainda, a gente já passou a aula, você ainda não entendeu, leva na monitoria. E aí a gente dá um jeito de explicar de outra forma, para você gravar isso, porque a 5, gente, a 5, eu acho que é assim, ela é dada. As redações de nota mais baixa ainda tem chance de tirar 200 na 5. Tira, gente, tira. É muito engraçado. Tem redação que a pessoa tira assim, 120, 120, 120, 200. É muito engraçado. 4 e 5 são simples. Agora, isso que Sivaldo falou aí é importante, a questão de somar o repertório com o texto de apoio, para fortalecer o seu argumento. Porque uma coisa é certa, em nenhuma redação de vestibular, exceto artigo de opinião, quando é um tema polêmico, que divide opinião e você pode se posicionar de um lado ou de outro. Mas em textos dissertativo argumentativo, você não pode ir contra o tema. Não é recomendado você contradizer o que a banca está afirmando a partir do tema. Né? Então, por exemplo, no tema deste ano, sua nota ia ser super baixa se você chegasse lá afirmando que não existe estigma quanto às doenças mentais. Que é uma situação, né, assim, não, as pessoas entendem o que é. E tratar se você ficasse falando, por exemplo, só do tratamento que já existe para a depressão, dos avanços e disso e daquilo, se tangenciaria. Gente, o número de redações tangenciadas esse ano dizem que foi muito grande. Pois é. Foi assim, quase ninguém falou do estigma. Pois é. Então, e mesmo assim, você pode tangenciar
mesmo entendendo a palavra estigma. Mas se você não concorda que existe um estigma, que essa situação é um tabu, você fala assim, não existe tabu quanto aí. A gente teve esse problema ano passado num tema de educação sexual, né, Mar? Você lembra? Não existe tabu quanto à sexualidade no Brasil. Se você falar isso, você vai tangenciar tranquilamente. Sua nota vai ser super baixa, você não pode contradizer o tema. Então, tem que lembrar sempre disso, de ir a favor do tema. E para você comprovar que você está a favor do tema, uma das formas é juntar seu repertório ao texto de apoio, alguma informação do texto de apoio, porque aí você vai estar a favor do tema e sua nota tem chance de ser mais alta. Isso. E aí, galera, então fica essa dica aí, ó, depois de todo ponto final, dentro do parágrafo, use um conectivo. Não precisa necessariamente ser um conectivo, tipo, uma vez que, né, que você vai, se você for começar, porque depois de ponto final, você nunca usa uma vez que, a não ser que você tenha nós vamos falar disso ainda, né, às vezes você tem oração invertida, mas não precisa necessariamente usar um conectivo, né, nesse sentido, nesse contexto. Você pode usar um sinônimo, um hiperônimo, você pode falar esse problema, né, tal forma de preconceito. Então, você pode ir falando através de sinônimos, tá bom? Mas sempre depois do ponto final, é importante que você coloque um conectivo, ou seja, um operador argumentativo intraparágrafo. Então, olha lá. Para que esse desdobramento aconteça, o participante pode lançar mão de alguns recursos, como definições, comparações, informações, estatísticas, que são o que a gente falou na semana passada de estratégia argumentativa, tá? Entre outros meios, a fim de que ele convença o leitor de que seu ponto de vista é pertinente. Por isso, aí aqui é o que é mais pesado, é o que mata na competência 3, ó. No nível 5, ou seja, 200, na competência 3, não é permitido nenhuma lacuna no desenvolvimento dos argumentos selecionados, pois elas prejudicam o andamento e a autonomia do texto. Então, presta atenção. Não existe leitura colaborativa no Enem. Existe na FUVEST, existe na FIP, existe na Unicamp, mas no Enem não existe leitura colaborativa. O que é leitura colaborativa? É o corretor imaginar o que você quis dizer com aquilo. Né? Deduzir o que você quis dizer com aquilo. Não existe no Enem isso. Tá? No Enem tudo tem que ser explicado tintim por tintim. E aí a gente vai fazer aqui mais ou menos como que vocês vão fazer isso. Vocês vão colocar o seu desenvolvimento, ou seja, cada parágrafo do desenvolvimento, o D1 e o D2, eles têm que ter uma estrutura completa e complexa. Inclusive, no material que eu já joguei lá no Drive, já tem essas anotações, tá? Então, completa. Como que é essa estrutura? A primeira coisa que você vai apresentar é o chamado tópico frasal. É no tópico frasal que você fala o que eu penso, tá? Então, aqui você vai apresentar a sua opinião, o que você pensa. Tá? Mais na frente tem um exemplo, eu vou mostrar para vocês. E aí, terminou o tópico frasal, você vai colocar um ponto, aí você vai entrar no desenvolvimento. No desenvolvimento, você vai justificar... A Chimédia doida. Ela tá, tadinha. E aí, Chitaque fica querendo colo. Aí você vai, é triste. No desenvolvimento, você vai justificar e comprovar. E comprovar o que você pensa. Tá? Então, aqui você vai apresentar argumentos, informações e opiniões. Então, olha lá, terminou o seu tópico frasal, colocou um ponto, você vai colocar isso ocorre porque, vírgula, segundo os dados da OMS, pararam, pararam, pararam. Então, você vai fazer aquilo, ó, que a FUVEST chama, né, de entrelaçamento dos argumentos. Então, é o quê? É esse entrelaçar da justificativa com
a comprovação, ou seja, do argumento com o fato. E para isso você vai usar essas expressões. Isso ocorre, dentre outros fatores, porque, parará, parará. Ou, tal fato se deve a tarará, tarará. Entendeu? Então você vai usando essas estruturas, que elas vão te ajudar. E depois que você terminar isso, você vai fazer a conclusão do seu parágrafo. Aymar, isso tudo é dentro do desenvolvimento? Isso aqui é dentro do desenvolvimento. O que seria essa conclusão? Ela pode ser só um fechamento. Os tópicos frasais vêm da tese, exatamente, Bruno, vem da tese. Exatamente. Ela pode ser só um fechamento, ou seja, a reiteração do que você já disse, a reiteração do tópico frasal, a retomada do tópico frasal, ou ela pode ser uma pista do que você vai fazer no próximo parágrafo. Por quê? Por exemplo, uma ótima maneira de terminar o D2 é falar que, diante disso, medidas são necessárias para diminuir ou para atenuar o problema. Por quê? Porque aí você vai dar uma dica de que o próximo parágrafo é a proposta de intervenção. Entendeu? No caso então, do D2, isso é essencial. Essencial. Quando você termina o D2, o leitor, né, o corretor, ele já espera que você esteja fazendo um mini fechamento daquela parte completa, que é o desenvolvimento. Então, para você relacionar desenvolvimento e conclusão, uma das formas mais eficientes é você fechar o D2, já dando uma pista para a proposta de intervenção. Nem que seja mencionar, assim, em meia linha, que diante disso é importante buscar formas de resolver. Então, quando você coloca isso e associa, por exemplo, com uma palavra-chave, diante disso é importante buscar maneiras de superar esses estigmas. Então, se você colocou isso, você já deu o fechamento ali do todo, né, do desenvolvimento, e já abriu espaço para o início da conclusão. E seu texto não vai parecer que tem partes isoladas. Um dos maiores problemas que a gente vê nas redações é isso. A introdução parece que foi uma pessoa que escreveu, o desenvolvimento parece que foi outra, e a conclusão parece que foi outra. Porque as partes, elas não estão amarradas. Então, para você amarrar, essa organização de cada desenvolvimento que Má colocou aí, ela é muito importante. E quando a gente vê o D2, no D2 isso faz mais falta ainda, por causa do fechamento da parte de desenvolvimento completo e do início da conclusão, né? Isso. E aí, olha aí um exemplo para vocês pegarem, ó. O tema seria a precarização do trabalho em meio à crise, desafios e oportunidades para a economia no contexto brasileiro. Foi um tema que a gente passou ano passado. A crise econômica e a atual pandemia evidenciam desafios para os trabalhadores que vão desde as dificuldades econômicas até a ausência de garantias de proteção de emprego ou de benefícios de proteção social. Isso ocorre, dentre outros fatores, porque as medidas neoliberais que foram intensificadas com o objetivo de proteger o capital durante a crise ocasionam o fenecimento da qualidade de vida do trabalhador, uma vez que concretizam a flexibilização das leis trabalhistas e a precarização do trabalho. Como consequência desse contexto, os trabalhadores privados de suas garantias tornam-se mais vulneráveis à exploração da mão de obra, sendo forçados a se sujeitarem a jornadas desgastantes de trabalho e má remuneração. E aí, eu queria que vocês me falassem primeiro, vocês acham que esse é um parágrafo, é o desenvolvimento 1, por isso que não começa com conclusão, conectivo. E eu queria que vocês me falassem assim, vocês acham que esse parágrafo tiraria 200? Ele tem lacuna argumentativa? O que vocês acham? Bem, procura o tópico frasal, o desenvolvimento. O que vocês acham? Estão vendo alguma lacuna aí? Essa é a hora que vocês respondem. Bom, galera. Não tem lacuna. Não tem lacuna ou não tiraria 200? Ou não tiraria 200. Não tem lacuna.
Então, tá. Então, vamos lá. Eu vou passar aqui, ó. A parte de amarela, a crise econômica e a atual pandemia, tarará, tarará. Isso aqui é o quê? É o tópico frasal, certo? Tópico frasal. Tranquilo? Agora, tá vendo essa parte de vermelho? É uma ótima forma de você iniciar seu desenvolvimento. Principalmente quando você coloca esse dentre outros fatores aí. Por quê? Porque mostra que você sabe que existem outras questões, mas você escolheu falar dessas. Entendeu? Então mostra que o corretor, mostra para o corretor que você tem conhecimento sobre o assunto. E não dá a impressão de que a sua argumentação é aquela argumentação muito taxativa, né? Que fala que o problema é esse, pronto, acabou. Às vezes o próprio TJPOI me dá margem para outros argumentos. Então, isso é bom, é uma forma de selecionar dentre as várias possibilidades que aqueles são os que você considera mais importantes. Tese é isso. É o que você considera mais importante dentre as várias possibilidades, né? Isso. Então, Lauber, calma aí que ainda não. Então, olha lá, isso ocorre dentre outros fatores, porque as medidas neoliberais, que foram intensificadas com o objetivo de proteger o capital durante a crise, ocasionam o fenecimento da qualidade de vida do trabalhador, uma vez que concretizam a flexibilização das leis trabalhistas e a precarização do trabalho. Então, aqui está ótimo, é o desenvolvimento. Ele já falou o que ele pensa, já falou por que ele pensa e já deu informações. Mas ele já comprovou alguma coisa? Tem comprovação aí? Ou só tem justificativa? Ainda não tem fato. Se vocês repararem, ele não coloca comprovação. Aí ele vem aqui, justificou, olha, como consequência desse contexto, né? Isso aqui é ótimo também para você começar, para você terminar seu desenvolvimento 1. Os trabalhadores privados de suas garantias tornam-se mais vulneráveis à exploração de mão de obra, sendo forçados a se sujeitarem a jornadas desgastantes de trabalho. Aí é que vem a pergunta, ó. Por quê? Desculpa, como comprovar o que você está falando aqui, ó? Então, tá vendo? Não tem prova. É um bom desenvolvimento? Foi muito bem escrito. Mas não tem prova. Então, ele poderia tirar aí 160. Aí, olha lá. E aí, para a galera, por exemplo, que gosta que vai tentar FIP e FUNORTE, se você colocar dessa forma, por causa do espaço também, né? Se você colocar dessa forma e o outro parágrafo tiver algum tipo de comprovação, não tem problema que um dos parágrafos fique... Tá perfeito. Tá perfeito. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. O Enem é que pede comprovação nos 2 parágrafos. Agora, se você fizer isso na FIP, tá ótimo. Não precisa comprovar, não. Isso. E em artigo de opinião também. Por exemplo, UFO, quem for tentar UFO. Isso. Aí, olha aí. Mas como que eu vou comprovar? Gente, coloca um exemplo. Coloca um exemplo. Aqui, a gente colocou um exemplo grande, porque a gente colocou junto com o repertório sociocultural. A gente fez o que Sivaldo falou. Usou os textos de apoio junto com o repertório. Mas eu poderia tirar toda essa parte de rosa aí, ó. Então, eu vou continuar aqui só do como consequência, porque eu já li 2 vezes, né? Então, como consequência desse contexto, os trabalhadores privados de suas garantias tornam-se mais vulneráveis à exploração da mão de obra, sendo forçados a se sujeitarem a jornadas desgastantes de trabalho e má remuneração, tal qual ocorre com as vítimas do processo de uberização. Se eu tivesse feito assim, tal qual ocorre com as vítimas do processo de... Tô no D1 ainda... Tá no D1 ainda, Davis? Só tem aqui como tirar a lacuna. Tal qual, se eu tivesse colocado, tal qual ocorre com as vítimas do processo de uberização, a exemplo dos entregadores de aplicativos deliveries, como o iFood, já estaria ótimo, já estaria perfeito. Vou voltar, Davis. Agora, eu coloquei aqui, ó, a gente colocou aqui, ó, tal qual ocorre com as vítimas do processo de uberização, forma paralela e de atuação em funcionamentos econômicos, à margem dos controles do Estado, porque isso aqui
já seria um repertório. Por que que isso aqui já seria um repertório? Porque é conceito. Conceito. Uhum. Entendeu? Outra coisa, Mar, na hora que eu vi, eu pensei em... Na verdade, eu pensei nesse repertório também, mas eu pensei em outra possibilidade que também encaixaria no mesmo argumento, que seria falar da lei da terceirização, que faz com que muitos trabalhadores, eles, a partir da terceirização do trabalho, a partir da possibilidade de contratos também paralelos, né, às leis trabalhistas, eles tenham a redução das garantias, né? Por exemplo, as garantias, tanto a garantia empregatícia, né, que a carteira traz, quanto a garantia de benefícios sociais, como IPZENG, né? Não é IPZENG, é IPZENG? IPZENG é do Estado. Como é que chama aquele trem, gente? Isso aí é plano de saúde, né? Previdência, né? Que você tem a possibilidade de ter o seguro-desemprego e outros. Então, poderia colocar isso. Pode comprovar na conclusão do desenvolvimento. Aí, se fosse colocar esse exemplo seu, seria assim, a exemplo das perdas de garantias fundamentais que ocorreram a partir da aprovação da lei. Da lei da terceirização, etc. E aí, nesse caso, só de você citar a lei da terceirização já é repertório da lei da terceirização aprovada em 2018. Foi 2018, né? Ponto. Acho que foi 2018. Mariana, essa questão de comprovar na conclusão do desenvolvimento, se ficar explicado, pode. A questão tem aluno que chega na conclusão e cita o repertório, só cita e não explica. A diferença desse aí, que a gente de vez em quando reclama com vocês, não termina o parágrafo com repertório, porque às vezes vocês terminam e não dão a explicação necessária, é por isso que a gente fala isso. Mas nesse caso aí, está citado e explicado, de maneira que dá para entender a relação do argumento com o repertório, entendeu? Então, se ficar explicado, pode. Isso, é porque geralmente a gente fala mesmo para não terminar o desenvolvimento com o repertório. Foi bom você perguntar. Mas é porque geralmente a gente coloca esse deixa recado, solto, né? E não a gente coloca, mas é porque assim tem aluno que deixa solto. Só coloca o repertório, mas não explica. Nesse caso aí está explicado, porque o argumento já foi trabalhado antes. Ele foi explicado e tudo, e só usou para arrematar mesmo. É só um exemplo. É só um exemplo, assim, não tem... Quando for só exemplo, ou quando for só o dado, ou, por exemplo, igual a Vanessa falou, a exemplo da lei e tal, quando você for usar só o exemplo, ou só para fechar. Aí eu acho que cabe. O dado eu ainda acho mais difícil, porque depois do dado você ainda tem que falar. Mas quando for só exemplo... Tem que dar uma pequena explicação, Nesse caso aí, a explicação já está dada. Não precisaria gastar mais linha para explicar, entendeu? Agora, olha aí, tem um desenvolvimento completo. Tem um desenvolvimento completo. Dado texto de apoio, sim, com certeza. Com certeza. Eu vou ler porque pode ter ficado pequenininho aí para vocês. Então, vamos lá. O tema seria Caminhos para a promoção da igualdade étnico-racial na sociedade brasileira. Olha aí, a princípio, sabe-se que a igualdade étnico-racial é um assunto pouco discutido no país, devido, sobretudo, à insuficiência de políticas públicas que proporcionem conhecimento do assunto. Na ausência do ensino quanto à diversidade étnica brasileira, a visão estereotipada em relação a certos grupos perpetua-se, colaborando para o processo de exclusão. Nesse sentido, é habitual que indígenas e negros sejam retratados e, consequentemente, sejam socialmente percebidos a partir de estereótipos como o do índio preguiçoso, recorrente em programas de humor, e do negro escravizado ou em posições subalternas. Essa situação dificulta a mudança do cenário e se torna um desafio à promoção da igualdade étnico-racial no Brasil. Por outro lado, olha aí o conectivo iniciando no D2. Ressalta-se o papel do acesso a informações de qualidade como método para reverter quadros de exclusão e falta de representatividade. Nesse viés, a promoção da igualdade étnico-racial deve ser vista não apenas como a garantia de alguns direitos a tais grupos, mas também como uma mudança da visão social em relação a eles a partir da quebra de certos estereótipos. Com isso, representações artísticas de grupos excluídos em papéis heróicos que mostra
ou aqui ficou faltando o M, tá? Mas fui eu que copiei errado. Que mostram o negro em uma função de liderança em vez de escravizado, tem colaborado para transformar a ideia de que o único papel a que estão relegados é o da marginalização. Além disso, no Brasil, a atual discussão do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos quanto à inclusão dessa pauta nas escolas pode ser um primeiro caminho para uma mudança mais profunda. Diante disso, é preciso buscar meios complementares para estimular ainda mais uma mudança definitiva no panorama atual. E aí, tem uma vírgula errada lá em cima também. Onde? Na ausência do ensino quanto à diversidade étnica brasileira, a visão estereotipada em relação a certos grupos perpetua-se. Ah, tá. É porque eu tirei o negócio daqui, você sabe, né? Uhum. Aí a vírgula ficou. Tinha um aposto, né? Foi a mesma coisa que eu fiz, porque que mostra, na verdade, o mostra está ligado ao que veio antes. Ao exemplo. É verdade. Então, galera... Tá vendo como a gente já conhece os textos? O que vocês acham aí? Agora a gente já deu spoiler que a gente tirou umas partes, então vocês já sabem. Já sabe. Lacuna, né? Mas faltou a comprovação. Boa, Mar, faltou a comprovação. E além da comprovação, faltaram algumas relações dentro do texto, né? Que poderiam ocorrer, né? Eu também tirei, algumas expressões no início dos parágrafos. Então, vamos colocar aqui primeiro para vocês entenderem. De amarelo é o tópico frasal, de rosa é o desenvolvimento e de cinza é a conclusão do parágrafo. Tranquilo? Certinho, né? Isso aí tá bem fácil de enxergar, né? Tranquilo, tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Então, vamos lá. A princípio, sabe-se que a igualdade étnico-racial é um assunto pouco discutido no Brasil, devido, sobretudo, à insuficiência de políticas públicas que proporcionem o conhecimento do assunto. Então, isso aí é o tópico frasal. Aqui, ó, seria legal usar um conectivo. Seria legal usar um conectivo, tá? Mas vamos lá. Nessa ausência do ensino, podia ser nessa ausência. Poderia ser nessa ausência, né? Mas na ausência do ensino quanto à diversidade étnica, a visão estereotipada em relação a certos grupos. Aí você vem aqui, ó. Que grupos? Aí a primeira lacuna, tá vendo? Que grupos? Perpetua-se colaborando para o processo de exclusão. Nesse sentido, é habitual que indígenas e negros sejam retratados e, consequentemente, sejam socialmente percebidos a partir desses estereótipos, como índio preguiçoso, recorrente em programas de humor, e do negro escravizados ou em posição subalternas. Opa! Aqui você poderia fazer o quê? Comprovar. Como comprovar? Aqui era um bom lugar para dar exemplo. Entendeu? Então, isso está deixando lacunas, né? Essa situação dificulta a mudança de cenário e se torna um desafio à promoção da igualdade étnico-racial. Por outro lado, ressalta o papel do acesso à informação de qualidade como método para reverter os quadros de exclusão e a falta de representatividade. Nesse viés, a promoção da igualdade étnico-racial deve ser vista não apenas como garantia de alguns direitos a tais grupos. Aqui não precisa, porque está usando tais, né? Poderia, poderia. Poderia, isso que eu ia falar. A ideia de Maria Eugênia é boa, porque você usa a expressão certos grupos para se referir àquilo que já foi mencionado. Que é o que como fez usou no... poderia ter... Se fizesse inversão, tá bom. Isso. Mas também como mudança da visão social em relação a eles a partir da quebra de certos estereótipos. Aí aqui você não precisa mais explicar quais grupos nem quais estereótipos, que já foi dito lá em cima, né? O estereótipo do índio preguiçoso e tudo mais. Com isso, representações artísticas de grupos excluídos em papéis heróicos, aí aqui, ó, faltou o exemplo, ou seja, faltou a justificativa. Porque só você falar dessas representações artísticas fica meio vago. Que representações artísticas? Que mostra o negro em função de liderança em vez de escravizado, tem colaborado para transformar a ideia
de que o único papel a que estão relegados é o da marginalização. Agora, olha aqui, colocou além disso, então vai apresentar um novo argumento, ou uma nova comprovação. Só que não fechou o anterior, né? Então, olha aqui, além disso, no Brasil, não fechou porque não deu o exemplo, e aí vai falar, no Brasil, a atual discussão do Ministério da Mulher, tal, quanto à inclusão dessa pauta nas escolas, pode ser o primeiro caminho. Por quê? Então, aqui só teria que explicar o porquê. Esse segundo exemplo, eu acho que ele estava no Tejapô, não estava, não? Aí seria, se tivesse comprovado o anterior, seria uma forma de associar as duas coisas. Porque aí você soma um com o outro, mas não comprovou o primeiro. Aí, e não fez aquilo que o Sivaldo falou. Poderia, contaria, Deus. Aí, olha aqui, ó, a gente colocou para vocês algumas formas de resolver. Então, olha lá. A princípio, sabe-se que a igualdade étnico-racial é um assunto pouco discutido no país, devido, sobretudo, à insuficiência de políticas públicas que proporcionem conhecimento no assunto. Isso porque, na ausência do ensino quanto à diversidade étnica brasileira, a visão estereotipada em relação a certos grupos, a exemplo de populações indígenas e negros, perpetua-se, colaborando para o processo de exclusão. Nesse sentido, é habitual que indígenas e negros sejam retratados e, consequentemente, sejam socialmente percebidos a partir de estereótipos, como o índio preguiçoso, recorrente em programas de humor, e do negro escravizado em posições subalternas, como as empregadas domésticas das novelas do autor Manuel Carlos. Vocês podem reparar, quase todas são representadas por artistas negros. Aí, só o fato de citar Manuel Carlos como já autor, é repertório. Já é repertório. Se tivesse colocado as empregadas domésticas de novelas, aí não seria. Não seria repertório, mas seria comprovação. Seria geral, né? Assim, mas isso é muito importante para a questão de visibilidade, né? Tem sido colocado muito isso quando as pessoas apresentam princesas negras. É o exemplo lá do de baixo, que vai falar da Pantera Negra. Olha lá, essa situação dificulta a mudança do cenário e se torna um desafio à promoção de igualdade étnico-racial no Brasil. Por outro lado, ressalta-se o papel do acesso a informações de qualidade como método para reverter quadros de exclusão e falta de representatividade. Nesse viés, a promoção da igualdade étnico-racial deve ser vista não apenas como garantia de alguns direitos a tais grupos, mas também como uma mudança da visão social em relação a eles a partir da quebra de certos estereótipos. Agora, caberia aquele filme, né, M8. No caso do M8, mostra, por exemplo, a ausência de negros em cursos como medicina. E mostra... E quando eles estão, o que passa com eles, né? Porque uma das primeiras cenas do menino no curso de medicina, gente, assistam, pelo amor de Deus, tá na Netflix desde anteontem. Uma das primeiras cenas do menino na faculdade de medicina, no primeiro dia de aula, um outro aluno do curso de medicina confunde ele com um faxineiro. E aí chega para ele e pergunta onde que eu posso guardar minhas coisas e tal, e fica conversando com ele como se ele fosse um faxineiro. Então, quando isso acontece, é porque, de fato, as pessoas já estão acostumadas a enxergar, né, esses grupos na posição de faxineiro. Se o menino se torna um estudante de medicina, há essa possibilidade, né? Isso é muito comum. Eu tenho uma amiga que é médica. Eu tenho uma amiga... Como é que é? Eu estou perguntando o nome do filme. O nome do filme, M8. Eu tenho uma amiga que é médica que ela fala isso. Tem sempre essa desculpa, né? Às vezes, para não falar com ela que, assim, que ela não tem cara de médica, eles recorrem à desculpa da idade, né? De falar com ela assim, você é médica, mas você é tão novinha. Sabe? A gente sabe que não é isso. Que quando a pessoa está falando isso, ela quer fazer uma outra referência, né? Porque isso bem claro. No filme, o menino, ele se identifica mais com os cadáveres do que com os colegas de medicina, que é para mostrar isso mesmo, né, da importância de realmente dar visibilidade a esses grupos, porque quando você coloca na televisão sempre
como está no parágrafo aí, né, o índio e o negro nessas posições de preguiçoso, disso e daquilo, você reforça o preconceito que existe, né? E aí fica parecendo que é assim, porque se aparece na televisão, vai criando no imaginário social essa visão, né, de que deve ser só isso. Então... Pois é, nossa, que vergonha. Eu vi isso também. Eu vi isso também. Que vergonha, gente. Mas aí, e aí você vê, o repórter perguntando, é igual aquele meme que tá todo mundo postando, você viu, do cara entrevistando o Super-Homem? Não. Aí o cara tá entrevistando o Super-Homem e ele fala, então, como fazer um semideus foi importante para você fazer o papel de Super-Homem? Aí ele fala, então, o Teseu não é um semideus, né? Ele fala, mas é o que estava no Wikipédia. Aí ele olha para a Wikipédia. É sua fonte, é o Wikipédia? Que vergonha. Então é isso, né? Então é essa vergonha aí mesmo que a gente passa às vezes. Que fase é a melhor frase. Em qualquer momento, assim, que fase. Mas aí, então olha lá, nesse viés, tarará, com isso, representações artísticas de grupos excluídos em papéis heróicos, como o personagem Pantera Negra nos quadrinhos, demonstra o negro em uma função de liderança, em vez de escravizado. Né, que demonstra o negro em uma função de liderança, em vez de escravizado, tem colaborado para transformar a ideia de que o único papel a que estão relegados é o da marginalização. Além disso, no Brasil, a atual discussão do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos quanto à inclusão dessa pauta, né, a pauta da representatividade, nas escolas pode ser um primeiro caminho para uma mudança mais profunda, uma vez que incentiva a discussão do tema e, por conseguinte, o combate à desigualdade étnico-racial desde o ensino básico. Diante disso, é preciso buscar meios complementares para estimular ainda mais uma mudança definitiva no panorama atual. Então, poderia ser, o plano desse é ações já tomadas, é problema e solução. Isso. José de Alencar criou a Iracema, né? Que é estereótipo maior da Índia, que se apaixona do que Iracema, é a Pocahontas brasileira. É Pocahontas brasileira. Esse estereótipo, para mim, é um dos mais, né, terríveis. Assim, na verdade, ele faz uma alegoria do que ele entendeu que seria necessário, né, naquele momento. Até porque mas lógico que tem que contextualizar, né? E no momento lá de Iracema, é muito engraçado, porque eles colocam os índios como heróis, mas é isso, o índio tem que ser civilizado. Tipo assim, a gente é o índio como herói, mas é o índio aportuguesado, porque o índio como ele é, né, ele não pode... Não, isso afeta tanto o reconhecimento da questão indígena, isso afeta de tal forma que a minha avó, por parte de pai, ela era indígena, assim, ela tem, né, na verdade, a minha bisavó, a avó do meu pai, e os meus tios, eles comentam muito, e eles usam uma expressão que eu acho horrorosa, né, e sempre é muito comum ouvir isso dentro da minha família. Eles falam assim, a sua avó, ou a sua bisavó, foi uma indígena que foi pega pelo laço. Eles usam essa expressão, aqui no norte de Minas é muito comum essa expressão. Isso quer dizer, e eu lembro do meu pai falando que a minha bisavó sentava na porta de casa, que ela era uma pessoa muito triste, que ela sentava na porta de casa e sempre muito assim, contando as histórias e tal. E isso é porque, o que é pego pelo laço? É ter sido tirada à força, né, pelo meu bisavô, da população em que ela vivia para casar com ele à força. Ela é a Iracema. É mais ou menos isso, né? E toda aquela romantização e tal. E eles repetem isso. Repetem como se fosse uma coisa positiva, né? Boa, né? Como se fosse uma coisa boa, né? Ela foi civilizada. Na cabeça deles, ela foi civilizada. Foi bom ela ter sido pega pelo laço, porque ela foi levada à civilização. Como se fosse algo interessante, importante. E é muito importante esses estereótipos eles serem destruídos, gente. Porque eu falo, outro filme que eu gosto, eu nunca vi esse não, Davis, A Cor do Poder. Agora, outro filme que eu gosto muito, que mostra isso, e que eu acho assim que mudou muito minha visão de mundo, é aquele filme Que Horas Que Ela Volta. É um filme maravilhoso, é maravilhoso. Se eu fosse vocês, eu assistiria. É muito, muito bom.
Tem ele na Telecine, não sei se tem na Netflix. E na Globoplay também. Tinha na Netflix, mas eu não sei se ainda tá, não. É muito bom, gente, é muito bom. E ele mostra muito isso, né? Esses estereótipos que a gente cria e essa ideia. Os resquícios de uma visão escravagista, né? Para mim, o pior é isso, o resquício, e é assim, a postura bem de romantização da serviço doméstico e tudo. Isso, não, e a gente não precisa ir longe, não. Eu estava conversando com a Mariana ontem sobre isso, tipo assim, esse resquício de trabalho escravagista, a gente às vezes acha que é só com certos grupos, mas a gente é posto em um regime escravagista de trabalho, né? Aquele primeiro parágrafo, ele fala isso. Só que a diferença é que nosso regime escravagista, ele é meio que... O que eu poderia dizer? Ele é bem sutil, embora para mim ele não seja nem um pouco sutil, mas ele é bem... Ele é consciente. Uma amiga minha tem isso, né? De falar que, tipo assim, eu sou viciada em trabalho. Tipo, eu sou workaholic, eu falo assim, minha filha, você não é workaholic, não. Você é colonizada. É colonizada, é isso. Entendeu? Eu estava falando, se a gente tem a mera ilusão de que a gente é livre, mas na verdade a gente acaba, que é o que a sociedade do cansaço fala, né? A gente acaba sendo vítima e algoz de si mesmo, e por isso nós estamos sempre cansados, sempre trabalhando, e essa mera ilusão de que você escolheu uma profissão. Eu não aguento ficar parada, eu sou nossa, nada em trabalho, eu tenho que estar o tempo todo produtiva. Não, eu gosto de vez em quando ficar com os pés para cima ali na rede, deitar, fazendo nada, assistindo bobagem. Talvez por isso que tenha tido toda essa discussão, né, ultimamente, sobre as pessoas não poderem assistir Big Brother, porque é um programa sem cultura e tudo mais. Porque as pessoas acreditam que a gente tem que ser 100% trabalhando o tempo inteiro e 100% produtivo, e se você parar, você ou é sem cultura, ou você, por exemplo, eu estava pensando, a gente às vezes não tem direito nem de, por exemplo, você fica doente, você fica se sentindo preocupado com o trabalho que está acumulando. Entendeu? Eu pensei isso, que eu fiquei 10 dias afastada, né? Então eu pensei assim, no ano passado também, eu fiquei 40 dias afastada. Não, ano passado foi pior, porque você continuou trabalhando. Todo tempo eu só fiquei pensando assim, gente, a matéria vai acumular. E agora, o que eu vou fazer para vencer o conteúdo ângulo? Vai chegar um novo caderno e eu não vou ter terminado. Porque, querendo ou não, eu dei 2 aulas, teve turma que eu só dei uma porque teve carnaval. Então, assim, aí eu parei para pensar isso, conversando ontem com a Mariana, eu falei assim, às vezes a gente acha, né, que é só certos grupos, mas, na verdade, não, é todo mundo. A nossa ilusão é essa, é pensar que a gente tem alguma regalia por talvez não pertencer a esses grupos. Mas, na verdade, a gente não tem, não. Mas é complicado. Essa questão que você falou aí, esse negócio de Big Brother e tal, não é só a questão... Eu não enxergo que é só a questão da produtividade, mas também uma visão muito preconceituosa do que é cultura popular e cultura erudita. É o que acontece com o funk. Que funk é péssimo, é ruim, apontando o dedo, sabe? É o que acontece com livros considerados inferiores. O samba antes, eu acho engraçado, porque o samba antes era isso, né? E a bossa nova, o samba hoje é tido como cultural, mas o samba sempre foi popular. É o que acontece, é a mesma coisa. Era proibido, né? Era proibido, pessoal. O povo confiscava os pandeiros, Tinha a lei da vadiagem, proibindo a galera de andar na rua só para descer o pau nos sambistas e tudo mais. E hoje é cultura erudita, né? O samba clássico é considerado erudito. O tema vai ser esse. Porque tem a ver com o momento da volta às aulas. Da volta às aulas, etc., né? E dessa possibilidade de retomada aí das atividades. Não é um tema... Aí embranqueceu e virou. Exato. Tem uma música que fala isso. Porque foi exatamente a ascensão da bossa nova, trazendo elementos do samba
e o surgimento de artistas brancos, sambistas brancos, né, que fez isso. Mesma coisa que aconteceu com o rock. Quando a figura de Elvis Presley surgiu como a figura do rock, né, ele fez o quê? Eles pegaram os elementos do rhythm and blues, né, e do jazz e tudo mais, e colocaram numa figura que era, né, apaixonante na época, um cara branco, bonitão, que dançava, aquela coisa toda. Isso tudo como uma forma de vender, né? Vender, como que você vende cultura negra? Não tem como vender cultura negra, aí você embranquece e faz isso. Exatamente. É triste, viu, gente? Mas, assim, eu acho que só essa discussão que a gente está tendo aqui, ela já é importante para mudar essa situação. Quanto mais isso for discutido na escola, no vestibular, mais possível é essa mudança. Mas, galera, deu para ficar tranquilo com relação às lacunas argumentativas? Tranquilão? Use sempre essas expressões, deem exemplos, use uma vez que, isso ocorre porque, tá? Então, essas expressões, elas ajudam muito. Elas são meio que muletinhas que vocês podem ter aí como forma de comprovar o que você está falando.